Estamos hoje no nosso 44º vídeo, onde estamos em uma nova realidade. Somos seres espirituais. Passaremos a habitar num local tremendo e maravilhoso. Um Éden espiritual. Se aquele Éden terreno nos enche os olhos, só de imaginarmos um local totalmente aprazível, imagine o espiritual, onde não sentiremos fome, sede, dor, nada, só felicidade. Qualquer experiência humana que possa retratar algo assim prazeroso e feliz sobre a face da terra não é nada comparando com o que está reservado nos céus. Entendeu? Pois muito bem. Então o capítulo 21 do livro de Apocalipse vai fazer menção um novo céu e uma nova terra. Vou ler o primeiro versículo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por que João coloca essa observação? Não? Observa que lá em Gênesis, capítulo 1, não existia nada. Diz que a terra era informe e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nessas águas não existe mais. Entendeu? Tanto que a primeira coisa foi separar o quê? As águas dos mares com as dos rios. Ou então as águas do elemento terra, que já estava dentro da própria água. Separou pelo poder de Deus. Não é? Tudo a partir daí. Então que já nessa água existe mais. Porque nós não precisamos mais dessa água. Os seres que seriam criados sobre a face da terra dependiam e dependem até hoje dessa água. Da água. Sem água ninguém vive. Não tem como haver vida. Então, muito bem. Então, chegou o momento agora de uma nova realidade, onde aqueles que tinham o nome inscrito no livro da vida estão habitando. Irão habitar a partir desse momento. Ato seguinte, aquele julgamento que você já viu, que nem foi no céu nem na terra, agora sim, veio, desceu do céu. Aí, por isso que tem alguns grupos aqui que dizem, não, vamos morar na terra. Não, senhor, lembre-se que nada disso existe mais. Nós seremos seres espirituais. Logo, a força de expressão que Jerusalém celestial, dá no sentido para não entendermos que, assim como aquela Jerusalém terrena, que reinou os 1000 anos, restaurada, local de adoração, né? Local de onde emanava as leis de amor que regeu todo o milênio, né? Não existe. Assim serviu para o homem biológico, essa nova aqui é para o homem espiritual. Então, na verdade, não vai ter uma cidade, como nós entendemos assim. Só que ela faz uma descrição para compreendermos da nossa finitude mental, né? Esse local como será aprazível e maravilhoso. Né? Porque Jesus disse, olha, eu vou para o Pai preparar lugar. Quando tiver preparado lugar, eu virei buscá-los. Né? Que tipo de lugar? Uns chamam de AP, né? Que hoje é onde é apartamento, ou mansão, isso seja que nome que der. O importante é estar lá. Né? Estar lá numa boa, em nome de Jesus. Então é isso aí. Então veja bem, viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu. Deus permitiu, naquela visão estática, contemplar essa nova realidade. Afinal, Deus não faz nada pela metade. Né? O diabo é que faz, mas Deus não. Ele quer ver a tua queda. Pode ter certeza disso. Somente quando a nova criação substituir a antiga, né, porque a antiga, né, tem que desaparecer, né, podemos dizer que a influência e a obra de Satanás foram totalmente apagadas da existência. Uma vez que será uma nova realidade espiritual, aqui não haverá mais a menor possibilidade de surgir uma nova rebelião nos céus. Acabou-se. Porque os anjos que ficaram do lado de Deus, que não seguiram a engoda de Satanás, começando por eles e por os salvos em Cristo Jesus, compreenderam que o melhor é Deus. É o caminho de Deus. A criação inteira será liberta dos últimos vestígios do pecado para sempre. Acabou. Toda a Bíblia tem apontado para esse momento. Desde o momento que Adão e Eva, né, perderam esse lugar no paraíso, lá em Gênesis 3,
E que o pecado passou a reinar na terra, conforme Romanos capítulo 5, 12 ao 21. Paulo dando uma explicação maravilhosa a esse respeito. O plano divino tem se organizado para esse momento aqui. Porque Deus de antemão já sabia que a terra não tinha mais condição de subsistir. Né? Não tem mais a menor condição. Erradicar totalmente o pecado, concretizando-se o propósito de Deus a criar a humanidade. Não é que Deus tenha falhado lá atrás, não, Deus permitiu. Assim como quando Deus criou os anjos, deu total liberdade, né, de escolha, assim deu ao homem também. Porque quem age por amor é assim, deixa a pessoa escolher. Né? A pessoa vai descobrir depois o resultado dele ter escolhido qual dos caminhos que ele caminhou. Então vamos lá. Essa Nova Jerusalém é a realidade que cumpre de forma definitiva as esperanças do povo de Deus, começando pelos judeus, e que recompensa os santos por tudo aquilo que suportaram, somente os judeus, desde que eles surgiram, muita dificuldade. E nós, os cristãos, que começamos no meio do caminho, né? Na história dos judeus. O primeiro céu e a primeira terra precisam desaparecer juntos, para que a nova se estabeleça. Gênesis 1:1, conforme já fizemos menção. No princípio criou Deus os céus e a terra, em contraste com Apocalipse 21, versículo 5b. Eis que faço nova todas as coisas. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, a primeira seria suficiente. Né? Iríamos viver eternamente aqui. Mas na primeira experiência que tivemos que passar, o homem caiu logo. Né? Muito bem. Portanto, devemos estar atentos se somos realmente sedentos, pois só a estes ele dará de beber da fonte da água da vida, lá nos céus, que beberão eternamente. Né? A Nova Jerusalém, morada santíssima, conforme 21, dos versículos 9 ao 27, que os primeiros fala até o 8, né? Dessa nova terra. E os benefícios daqueles que vencerem. Né? Eu vou ler o versículo 8, né? Só você ver uma coisa. Versículo 7 e 8, capítulo 21 ainda. O vencedor herdará estas coisas, as que nós já estamos falando, dessa eternidade com Cristo Jesus. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Esse é o privilégio que nós temos. Assim, por causa de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus também. Mas em Cristo, se você não está em Cristo, esqueça que você seja filho de Deus. Você precisa, digamos assim, ser adotado por Deus, por causa de Cristo Jesus. E ele está dizendo aqui que agora nós já somos, porque aqui já é o final da história aqui já estamos no céu. Já somos agora filhos, não é mais de adotado, co-herdeiro, não. Nós somos herdeiros, por causa de Cristo Jesus. Ele vai dizer aqui agora, o versículo 8, algo tremendo. Quanto, porém, aos covardes, quem são esses covardes? Nessas pessoas que não têm coragem. Não, ele está falando de coisa espiritual. Aquelas pessoas que foram convidadas, o Espírito Santo, até no que ele chega, para você é livre para dizer sim ou não. Você entendia que realmente está certo, o evangelho está certo, o crente está certo, está falando dessas coisas, é isso mesmo. Mas você não teve coragem de mudar de lado. Né? Você não teve coragem de largar essas coisas que você achava que eram, né, essenciais na sua vida. E aqui ele vai fazer algumas mençõezinhas aqui de pessoas que nunca tiveram coragem para largar, preferiram continuar. Uns até dizendo, não, mas eu creio em Deus, tal, eu ajudo as pessoas, eu dou esmola, né, tem muita gente assim. Mas você não é salvo por isso aí. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, sabe quem são esses? Os que vivem na prática do sexo. Sexo só tem um meio de você praticá-lo, segundo o padrão de Deus, casando-se. Entendeu? Casando-se. Só. Fora disso, você está fora dessa cidade, dessa nova cidade. Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
A parte que lhes cabe será no lago de... aquele lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque a segunda morte, a separação eterna de Deus. Tem mais. O versículo 22, do capítulo 22, do versículo 12, né? Ele vai fazer a menção de outro grupo ainda. E eu vou fazer logo, colocar aqui, porque já que eu estou lendo esse grupo que não estarão lá, vai acrescentar mais ainda, aos 22. Fora ficam os cães. Cachorro, pastor? Não, não tem lugar para animal. Aqueles. Nós temos uma ilustração, uma parábola do Senhor Jesus. Não é uma parábola. Chegou uma mulher que era de Jesus, ela não era judia. Ele não pensava, ele tinha, quem não for judeu como cão, né? O judeu não é chegado a cão não, sabia disso? Hoje eu não sei como é que está por lá, porque já está tudo bagunçado jamais. Na lei, o cão é considerado animal imundo, certo? Um judeu autêntico, ele não pode andar, nem ter cachorro dentro de casa, como hoje a sociedade caída, ter cachorro com mais, digamos assim, cuidado do que um próprio ser humano, entendeu? Cães eram considerados aqueles fora do reino de Israel. Os cães, ou seja, no caso aqueles da turma da marca, que ficaram fora, né? Essa geração hoje que não quer estar nem aí para Deus, né? Só ninguém vai dar chamando dele de cão nem de cachorro, por uma questão de, a gente não anda falando isso, mas a Bíblia é muito clara. Naquele momento era permitido dizer tal coisa, não tinha nada de politicamente correto, né? Porque na verdade muita gente, esse politicamente correto é um veneno na vida das pessoas. Não, não, você não pode dizer isso. Como não? Se Deus estivesse falando para você, ele estaria usando exatamente essas palavras. Agora, nós hoje, educadamente, a gente evita usar tal expressão. Mas está aqui, não tem para onde correr. Ficarão também de fora os cães, os feiticeiros, está repetindo, os impuros, está repetindo, os assassinos, estão repetindo, né? Os idólatras, está repetindo, e todo aquele que pratica e ama a mentira, né? Repetindo, na segunda lista. E tem mais. Vou dizer mais um aqui. Capítulo 21, versículo 27. Né? Nela nunca jamais entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, como já falamos. Então nós vamos dizer aqui que, né, um dos anjos das 7 taças descreve a João que, de forma minuciosa, a cidade de Deus, a noiva do Cordeiro, né, denotando, né, que o casamento sagrado aconteceu e que Cristo e a noiva e a igreja, Efésios 5, versículo 25 a 27, passarão a eternidade juntos, como marido e mulher, como base em todas as passagens do Antigo Testamento que mencionam Israel, né, como a esposa de Javé. Então destaca-se nessa passagem uma. Um dos 7 anjos das 7 taças mostra a nova cidade a João, versículo 9 e 10. Lá nas taças lá. A beleza da cidade, versículo 11. Aqui, 9. Vi um dos 7 anjos das últimas 7 flagelos, está aqui, né? As portas e fundamentos, a descrição dessa nova cidade, as medidas da nova cidade, material usado, só coisa linda, só pedras preciosas, precisa que é um lugar agradabilíssimo, belíssimo, não é? Não haverá templo mais para adoração, porque Deus é a nossa própria suficiência, Cristo Jesus, não haverá. Não tem templo mais, como hoje nós vamos aos templos para ali nos reunirmos em adoração a Cristo Jesus. As portas não se fecham, pronto, é eterno, tem mais, não haverá mal, não haverá nada, né? Não entrarão os impuros e vergonhosos, versículo 27. Pronto. Não, essa é a nova realidade espiritual, né? Todos estarão juntos, vivendo de uma forma, né? Versículo 23, que eu não coloquei aqui, mas está aqui, ó, versículo 23, capítulo 21. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, ou seja, quem? Cristo Jesus. Eu vou ler um texto aqui que você pode até ficar pensando,
Versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Ei, mas o Senhor já não disse que as nações... Claro. Só que salvo não tem uma nação específica. Os salvos lá em Cristo Jesus são oriundos de todas as nações, onde houve pessoas, onde houve homens e mulheres que creram em Cristo Jesus. Daí essa citação. Em Cristo Jesus todos são salvos, independentemente da sua religião, raça, grupo étnico, língua e cor e sexo. Homem e mulher, todos são salvos em Cristo Jesus. Então daí essa que ele usa de todas as nações, certo? E ali lhe darão glória eternamente. Então, que Deus te abençoe nessa primeira compreensão, né? A respeito dessa nova cidade, onde iremos habitar. Não que seja essa Jerusalém ali com talhem ampliada, aquelas, como você viu umas medidas aqui, mas é só aqui uma simbologia. Né? Porque o céu é eterno, não tem dimensão, então não tem essa cidade, né? Que vamos estar ali todo mundo só no mesmo lugarzinho. Não, estamos na eternidade de Deus, na dimensão de Deus, né? No tempo de Deus eterno. Pronto, acabou-se. Então, é isso aí. Que Deus te abençoe e ainda falta mais um para encerrarmos, falando agora, né, do último ponto do capítulo 22 desse livro maravilhoso que se chama Apocalipse. Deus te abençoe.